Finalmente, Red Bull demonstrou pleno interesse em contratar Colapinto. Brasil pode ser a última corrida de Pérez. Red Bull confirma a troca de motor para Verstappen no Brasil. Mercedes não vai trazer mais atualizações depois do GP do Brasil, porque seus pilotos deram muito prejuízo batendo o carro. O chefe da Mercedes comenta sobre a agressividade de Max Verstappen. Pirelli vai disponibilizar pneus mais rápidos e macios este ano para o GP do Brasil. Interessante, hein? Chefe da Haas nega rumores sobre possível venda da equipe. Vamos para as principais notícias do dia no mundo da Fórmula 1 para você agora aqui no canal Treta F1, meus amigos. Prático e rápido, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Em uma entrevista bem sincera, o chefe da Red Bull diz praticamente que seria uma burrada da equipe não tentar contratar Colapinto. Pois é, vem conferir comigo. Desde que o argentino entrou na Williams, a Williams como equipe recebeu mais de 10 milhões de dólares só em publicidade referente ao piloto Colapinto, ou seja, o argentino, novato de 21 anos, além de ser um bom piloto, com os resultados que tem apresentado, também está trazendo dinheiro para a equipe. Christian Horner disse em uma entrevista que Colapinto é um piloto interessante. Para todos é surpreendentemente melhor na Fórmula 1 do que vimos ele na Fórmula 2. Ou seja, o cara está melhor num carro de Fórmula 1 do que num carro de Fórmula 2. Porque, de fato, na Fórmula 2, o Colapinto não se destacou muito. Agora, quando ele embarcou num carro de Fórmula 1, meu amigo, já pontuou. Isso é bem raro. E ele termina dizendo que ele seria um péssimo chefe de equipe se não tentasse descobrir se estava disponível para a contratação. A situação atual do Colapinto na Williams é a seguinte, pessoal. Conforme o vídeo que eu já trouxe para vocês aqui nas edições passadas. Ele não tem nenhuma vaga para a Fórmula 1 ano que vem. Caso nenhuma outra equipe o contrate como piloto titular, ele seria piloto reserva da Williams. Então James Wolves está tentando lucrar com isso, emprestando o piloto para alguma outra equipe que se interessar. Acontece que a situação da Red Bull e do Pérez está fazendo um pouco de sentido. Então há relatos que a Red Bull tem considerado pagar 20 milhões para comprar o contrato do Colapinto, comprar o piloto para ser titular ano que vem, ou na equipe B da Red Bull, ou até mesmo no lugar do Pérez. Em outra entrevista, o chefe da Red Bull disse que Colapinto é muito talentoso e, obviamente, merece estar na Fórmula 1. Enquanto conselheiros de pilotos da Red Bull diz que já conversou com a Williams sobre Colapinto. E para a opinião do conselheiro de pilotos da Red Bull, não é viável trocar a academia de um piloto por curto tempo. Ou seja, a Red Bull não acha tão interessante contratar o Colapinto por apenas uma temporada, que seria 2025. E provavelmente, embora a situação do Pérez esteja complicada na Red Bull, sendo o Brasil sua possível última corrida na equipe, a própria Red Bull já disse isso de forma indireta, mas se tratando do Pérez e o tanto de dinheiro que ele traz para a equipe, você sabe que isso é bem improvável, né? Mas deixa eu dar uma pista para vocês aqui. Vou dar um exemplo bem prático. No ano passado, a Fórmula 1 distribuiu 687 milhões para as 10 equipes, sendo é claro que a primeira colocada ganha mais, a terceira um pouco menos e assim vai. Por exemplo, a Red Bull, por ter vencido o campeonato ano passado, faturou 140 milhões de dólares. A segunda colocada, que é a Mercedes, 131. A terceira colocada, que é a Ferrari, 122 milhões de dólares. Ou seja, da primeira colocada para a terceira colocada, nós temos aí 18 milhões de dólares, que praticamente a Red Bull já perdeu esse ano, pois em 2 corridas, ou 3 corridas, se eu não me engano, ela caiu da primeira colocação do campeonato para a terceira colocação. E parece que daí ela não vai sair não, porque a Ferrari e a McLaren, neste final da temporada, em ritmo de corrida, são bem melhores que a Red Bull. Ou seja, basicamente por culpa explícita do Pérez, a Red Bull já chegou a perder quase 20 milhões de dólares em premiações. Então a pergunta que fica, será que o Pérez está compensando essa perca para a Red Bull? Qual a sua opinião? Comenta aí nos comentários. E a Mercedes, que não vai mais trazer atualizações depois do GP do Brasil, porque já atingiu seu teto orçamentário. E a equipe culpa os pilotos terem batido demais seus carros. O chefe da equipe comenta que é uma situação complicada. 3 acidentes trouxeram muitos prejuízos para a equipe, e isso é um grande impacto no limite de custos. Portanto, teremos 2 pacotes de atualizações no Brasil. 2 novos pisos, assoalhos, hein? Interessante. Mas basicamente é isso. Não há mais nada por vir. Que situação, hein?
E é claro que aqui eu passo informação completa para vocês e também com curiosidade, vem comigo. Quem são os campeões destrutivos e prejuízos deste ano? Em primeiríssimo colocado, é ele, pessoal. Sérgio Pérez, mas esta, meus amigos, na conta dele. Além de não entregar resultado, ele é o piloto que mais deu prejuízo para a equipe, somando 4,5 milhões de dólares. Em segundo, Sargent. Em terceiro, Albon. Olha a Williams aqui, hein? Top 3, hein? Complicada para Williams. Carlos Sainz, em quarto lugar, pelo menos dá resultado. E George Russell aqui em quinto. 1,7 milhões praticamente de dólares de prejuízo. E Tsunoda, Stroll, Guan Yu Zhou, Magnussen, Ricardo, Leclerc, Alonso, Ocon, Verstappen menos de $1 milhão, Piastri menos de $600 mil, Colapinto, Hülkenberg, Norris, ó, o Norris interessante, hein? E olha que parte desse prejuízo do Norris foi culpa do Verstappen, hein? Então o Norris é um piloto muito consistente, bate muito pouco. Isso é louvável. Hamilton, como sempre, vigorando entre os pilotos que menos batem o carro. O Berman, que correu pouco, e o pouco que correu deu prejuízo. Bottas, que não sai da última colocação. E o Gasly, sem nenhum prejuízo, hein? Leo Lawson, que correu pouco, também tá aqui, sem nenhum prejuízo. Então, basicamente, Toto Wolff tá culpando o Russell por não entregar mais atualizações. Mas cá entre nós, se somarmos o prejuízo do Russell, que foi de 1,7 milhões, mais o prejuízo do Hamilton, 300 mil, isso dá um pouco mais de $2 milhões. O teto orçamentário é de 135 milhões de dólares. Com $2 milhões dá para fabricar quase que uma dezena de asas, asa dianteira, asa traseira, alguns assoalhos, capô do motor, side pod, dá para fazer bastante coisa no carro, viu? É dinheiro. Continuando com a entrevista, Toto Wolff agora fala sobre a agressividade de Max Verstappen e as penalizações severas que ele levou no GP do México. Ele disse que depois que a FIA penalizou severamente Max Verstappen, os pilotos vão pensar 2 vezes antes de serem agressivos como Max Verstappen. Vai mudar a maneira dos pilotos dirigirem a partir do México. Embora Max Verstappen já tenha relatado que para ele nada vai mudar. Mas vamos ver o que o Wolff disse, abre aspas. Um piloto sempre irá até os limites. E quando as regras, ou a interpretação das regras, permitirem uma certa maneira de dirigir, um piloto, como Max, sempre explorará. Acho que houve uma nova interpretação e uma nova execução dessas regras que, acredito, mudarão a maneira como os pilotos vão guiar seus carros no futuro. Você não verá mais uma manobra ao estilo Max Verstappen a partir de agora. Ele continua dizendo que todo mundo está tentando ultrapassar os limites, e se você conseguir, esse se torna o novo limite. Ou seja, impunidade. Ele pergunta, isso vai mudar? Com certeza. Acho que um exemplo foi dado agora, e os outros também sofrerão penalidades durante a corrida. De agora em diante, você deve deixar espaço do lado de fora da curva, se o carro estiver próximo a você. Freie tarde e arraste o outro carro para fora da pista, enquanto você mesmo sai da pista. Não é mais permitido. Não é mais permitido e eu acho que é bom para a corrida. No final da entrevista, ele ainda comenta que agora a FIA corre o risco de mudar as regras. Porque senão, os pilotos vão continuar cada vez mais freando tarde na curva, jogando seu carro na frente do outro piloto só para dizer cheguei na curva primeiro e usar esse argumento como regra que existe atualmente para dizer que ele tinha o direito de disputar a curva ou que estava na frente, etc. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos anteriores. Inclusive, ele usa o próprio exemplo do Norris, que claramente freou tarde para chegar antes do Max Verstappen no apex da curva. E o Max, para tentar evitar que o Norris chegasse antes dele, também deixou de frear. Conclusão, os dois saíram fora da pista, numa manobra extremamente perigosa. Ou seja, quem frear por último poderá não sofrer uma penalização da FIA. Mas caso não tenha ficado clara para você, assista esse vídeo aqui, ó. Análise técnica dos lances. Pode empurrar para fora? Pode? Não pode. Eu explico exatamente com as leis da FIA para vocês. Isso aqui é interessante, hein? A Pirelli vai disponibilizar para o GP do Brasil deste ano pneus mais rápidos e mais macios. No ano passado, a Pirelli disponibilizou a gama C2, C3 e C4, linha intermediária. Este ano é a C3, C4 e C5, a linha mais macia. O C5 é basicamente um super soft. Então, além dos carros este ano já serem mais rápidos, os pneus vão deixá-los mais rápidos ainda. Vai ser interessante, meus amigos. Recordes virão e nós estaremos aqui acompanhando ao vivo. Pouco tempo atrás, a Toyota entrou como parceria com a Haas, mas não para fornecimento de motores, e sim como parte técnica, uma ajuda técnica para a equipe Haas.
A Toyota tem história na Fórmula 1, já foi equipe oficial, equipe própria, e fabricava seus próprios motores. Por isso o pessoal achava que essa parceria da Haas com a Toyota poderia voltar aos motores Toyota para a Fórmula 1, mas não é bem assim. Apenas uma ajuda técnica. E o chefe da equipe Haas, que é uma equipe que está evoluindo bastante aqui no final do ano, teve que desmentir um rumor de que a Toyota estaria tentando comprar a Haas. O que não é bem mentira assim. Realmente a Toyota fez uma oferta para a Haas, mas outras equipes ou instituições também fizeram uma oferta para a Haas. Mas ele foi categórico em dizer que o dono da equipe, o Gene Haas, também é bilionário, negou todas as ofertas. A equipe Haas não está à venda, ainda mais agora que está indo muito bem no campeonato. Eu farei um vídeo explicando um pouquinho da história da Toyota na Fórmula 1. Em breve posto para vocês de uma forma bem disruptiva. Esse foi o editorial de hoje. Amanhã nos veremos. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa.